Aleluia, glória a Deus, graça e paz, a paz do Senhor. Vamos tentar de novo? Graça e paz, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos no nosso penúltimo dia dessa conferência e estamos nos preparando. Eu creio que amanhã será aquele último dia da festa. Aquele último dia da festa, você não pode perder, você não pode ficar de fora. Eu creio que amanhã nós fecharemos aí de uma maneira especial. E esses dias estamos construindo algo da parte do Senhor. Participamos do culto do sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E hoje nós estamos aqui. E eu quero que você abra o seu coração nesse momento. Não para mim, mas para a palavra do Senhor. Mas enquanto eu estou preparando aqui, acertando as coisas aqui, quem aqui já assistiu? Não precisa levantar a mão. Quem aqui já assistiu Qual é a Música? Não precisa levantar a mão. Eu sei que quase todos já assistiram Qual é a Música. O Davi vai cantar uma canção enquanto eu me preparo aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte: através dessa canção você vai tentar descobrir qual é a palavra. Eu sei que todos conhecem Bíblia aqui, então eu não preciso falar muito, mas está em Atos, tá? Manda lá, Davi. Vê se vocês descobrem. Aqui. Os antigos conhecem. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, glória, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Convido você nessa noite a dar liberdade para o Espírito Santo. Eu creio que muitas coisas ainda podem acontecer nessa noite. Atos, capítulo 16, versos 23, vai dizer assim, todos acharam? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, olha o de repente de novo aqui. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Aleluia. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, viver o Evangelho é uma grande aventura. Quem já está há muito tempo nessa caminhada e serve a Jesus, quem está há muito tempo nessa caminhada e já tem um tempo de caminhada com o Senhor, sabe que viver o Evangelho é uma grande aventura. E esse texto, se não se espelha a minha vida e a sua vida, a nossa história. Primeiro congresso, uma conferência profética que a gente fez, estava lá no outro salão lá embaixo. Eu me lembro que eu e a Fernanda, nós recebemos uma palavra profética. E dentro dessa palavra profética, os americanos estavam aqui. E aí eles falaram, um dos pontos, eles falaram assim para mim e para a Fernanda: se preparem, vocês vão viver uma grande aventura em Deus. E eles falaram: será divertido, mas também será assustador. E quando eles falaram que nós, a minha casa, iríamos viver uma grande aventura, eu pensei: meu Deus, porque a aventura é aventura. Aventura é você sair do seu conforto, aventura é você se arriscar. Eu até me lembrei do meu amigo, o Ricardo MacGyver. Toda vez que o Ricardo ligava para mim, ele falava assim: e aí, o que você está fazendo? Vamos sair comigo? Eu já imaginava, lá vem uma aventura. E eu sabia que todas as vezes o carro embaçava, nós tínhamos que colocar corrente no pneu, e atolava, senão nós subíamos em torres, mas no final dava certo. Então, viver uma aventura, viver o Evangelho, viver com Jesus, sabe, ser discípulo de Jesus, é viver uma grande aventura. E uma aventura a qual só aqueles que são salvos, só aqueles que caminham com Jesus podem experimentar. E esse texto aqui, Atos capítulo 16, esse texto de Atos capítulo 16, ele fala e ele retrata uma história fantástica, se não uma das mais histórias fantásticas de Atos dos Apóstolos. Nessa história, nesse capítulo, Paulo, sabe, ali na sua segunda viagem missionária, assim como Silas e outros, eles vão viver algo fantástico, vão experimentar algo inédito da parte de Deus. Então, Atos capítulo 16, se trata de uma viagem. Atos capítulo 16, se trata de uma oração. Fala-se da adoração. Mas Atos capítulo 16 também fala de dor. Atos capítulo 16 vai falar do medo. Atos capítulo 16 vai falar do sofrimento. Atos capítulo 16 vai relatar e mostrar para nós o quanto Deus nos livra. Atos capítulo 16 vai falar da presença, vai falar de cura, vai falar de batismo, mas também falará de salvação. E tudo isso para mostrar para nós que estamos aqui hoje, no ICR, para mostrar para nós que estamos aqui congregados, que no final vai terminar bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é uma grande aventura, altos e baixos, dores, alegria, sorriso, sofrimento, mas no final, tudo isso termina bem. Então, como de praxe, eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e liberar essa palavra, pelo menos três ou quatro pessoas. Fala para ele ou para ela, fala assim: não se preocupe, porque no final,
tudo vai terminar bem. Você pode falar isso para ele ou para ela. Fala, não se preocupe. Fale, não desista. Permaneça. Fala, entra nessa aventura, porque no final tudo vai terminar bem. Libera essa palavra para ele e para ela. Fala, a aventura só está começando. Vai terminar bem. Acalma o seu coração. Descansa o seu coração. Fala para ele, libera para ela. Vai terminar bem. Fala no final. Já sabemos o final. Aleluia. Vai terminar bem. Isso. Se você não falou para outra pessoa, vira para outra pessoa, fala isso para ela. Não deixe ele sair daqui nessa noite sem essa palavra. Vai terminar bem. Aleluia. Vai terminar bem. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu já quero desde já alegrar o seu coração e declarar essa palavra que veio dos céus nessa noite para você. Passe o que passar, venha o que vier, com Jesus, tudo termina bem. Aleluia. Com Jesus, tudo termina bem. Eu acho que vocês não escutaram e não entenderam. Passe o que passar, venha o que vier, seja qual foram as frustrações, no final, com Jesus, tudo termina bem. Aleluia! A festa de Pentecostes, ela foi marcada por uma visitação. E uma visitação muito esperada. Uma visitação anunciada. Atos capítulo 1, do versos 7 a 8, vai dizer assim: Jesus, ele lhes respondeu: não lhes competem saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, 2, a promessa, a palavra de Jesus se cumpre. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Escute, então o som entrou, e tudo mudou. Quando aquele som entrou, tudo mudou, a realidade mudou. Um novo som a partir daí tomou conta daqueles homens e mulheres. Seus corações foram batizados e lavados pelo Espírito Santo. Foram tomados por um fogo que ardia. E esse fogo ardia constantemente, que os empurrava, os movia, ao ponto deles anunciarem as boas novas. Aleluia! Eu quero começar essa minha mensagem declarando isso. Convido você a levantar sua mão direita, e eu quero declarar que em nome de Jesus, que na nossa geração sim, não passará a nossa geração se levantará comunicadores daquilo que os céus estão anunciando para esse tempo. Eu profetizo que comunicadores serão levantados na nossa geração. Aleluia! O Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai mover dentro de você. O
O Espírito Santo vai se manifestar através de você. Eu declaro nessa noite, você se tornando um comunicador dos céus. O céu fala, você recebe e você passa. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta suas duas mãos assim, ó, bem alto, aleluia. Eu profetizo que através de você, o Espírito Santo vai invadir as escolas. Que através de você, o Espírito Santo vai invadir as fábricas, os escritórios. Que através de você, o Espírito Santo vai invadir as famílias. Aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, a manifestação do Espírito Santo será real sobre a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia, aleluia. O Espírito invadindo. E eles foram cheios. E eles foram tomados. Ao ponto de não existir cenário bom ou ruim. Ao ponto de não existir circunstâncias boa ou má. Eles simplesmente anunciavam. Algo queimava. Algo os movia. Alguns foram mortos. Outros aprisionados. Mas eles continuavam. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim. O Espírito Santo está falando para você nessa noite. É para continuar e não parar. Fala, é para continuar. Eles continuavam. Não há o que pudessem fazer para tentar pará-los. Não tinha estratégia. Matava, decapitava, apedrejava, faziam o que podiam fazer, mas não paravam, porque algo dentro deles os moviam, os empurravam. Já não era mais a vontade própria, não. Era o Espírito Santo os guiando. Eles não paravam, eles estavam correndo a carreira. Aleluia. Eles estavam correndo a carreira. Não se importando com a circunstância, não se importando com o cenário. Vivendo Cristo em si. A manifestação do Cristo em si. Eles não paravam, estavam correndo a carreira. E é por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versos 28. Eu procurei uma tradução aqui, Almeida Revista e Atualizada. Vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo estava dizendo aqui é que Deus usa de situações diversas, situações contrárias, para te levar ao propósito. A todo tempo, em todo momento, Deus está te empurrando ao propósito real de vida. É o propósito da sua vida. Atos não parou, por que não parou? Porque era o ide, era o anunciar, era o pregar até os confins. Então o Espírito Santo leva eles. E aqui Paulo estava falando o quê? Deus usa de situações diversas, situações contrárias, para te levar ao propósito. Ou seja, se você não der um glória a Deus, se você não der um aleluia, meu irmão, escute o que eu vou falar para você, algo inédito aqui. Ou seja, eu tenho uma boa notícia para você. Escute, Deus ainda está no controle. Ele está no controle.
Todas as coisas cooperam para que você chegue até o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar. Deus vai trabalhar. Deus vai realizar. Deus vai usar de situações para que você chegue ao propósito que Ele estabeleceu para você. Por quê, pastor? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Se por algum momento passou alguma variação de pensamento sobre você, que Deus não tinha o controle, não, Ele tem o controle. Deus está no controle. E chegamos aqui no capítulo 16, do versos 16. Abre comigo. Dezesseis vai dizer: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Capítulo 16 aqui, a segunda viagem de Paulo. Paulo, nesse momento aqui, ele estava indo à casa de oração. Ele estava indo ali a se reunir com os irmãos, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. Um momento de adoração, um momento de coinonia, um momento de comunhão entre os irmãos. Paulo e Silas pegam as suas coisas e vão no seu destino, que era a casa de oração. E lá eles iam encontrar com os irmãos. E lá eles iam adorar. Eles iam receber da palavra. O Senhor ia falar com eles, o Espírito Santo ia continuar batizando, o Espírito Santo ia continuar ministrando. Havia uma expectativa no coração de Paulo e de Silas, de se encontrar com os irmãos, de estarem ali, no momento ali, sabe, com os irmãos, um momento de comunhão, sabe, Deus descia naquele momento, Deus descia naquelas reuniões, e se manifestava. A igreja era visitada pelo Espírito Santo. Mas, naquele dia, Deus mudou os planos. Naquele dia, Deus mudou os planos. Naquele dia, por causa daquela mulher, o texto vai dizer que eles foram açoitados e lançados na prisão. E agora eu começo aqui a mensagem. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Naquele dia, por causa daquela mulher, eles foram açoitados e lançados na prisão. Naquele dia, naquele exato momento, Deus mudou os planos. A intenção era a casa de oração. A intenção era o momento de adoração com os irmãos. A intenção era, de repente, depois daquele culto, comer aquele bolo gostoso, tomar aquele café, ou de repente comer aquela pizza maravilhosa, mas Deus mudou os planos. Eles foram açoitados e lançados na prisão, no cárcere interior. Deus mudou o plano. Haverá momentos em que Deus vai mudar o plano. Haverá momentos na nossa vida em que nós vamos traçar um norte, traçar um destino. E no decorrer desse destino, os planos vão mudar. Haverá dias em que o cenário da sua vida vai mudar. Pastor, você está profetizando? Não. Estou declarando algo porque você está na terra. Haverá dias em que o cenário vai mudar. O plano muda. Escute.
mas o propósito não. O cenário muda, mas o propósito não. Quando mudar o cenário, não mude o propósito. Quando os planos saírem do controle da sua mão, quando os planos não forem da maneira que você esperou, não muda o propósito. Mudou o cenário, mas não mudou o propósito. Aleluia! Isso aqui é muito forte. Isso aqui é a sua vida. Isso aqui é a sua realidade. Porque na casa de oração, no momento de oração, isso aqui é maravilhoso. Está dentro do plano. Mas o problema é quando você encontra lá fora, e o plano lá fora muda, e o cenário lá fora muda. É nessa hora que o propósito de Deus não pode mudar na sua vida. Josué capítulo 1, no versos 2 e 7. Deus vai dizer: meu servo Moisés está o que, amados? Morto. Falando com Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Olha só no verso 7. Josué, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Moisés morre, o plano muda, mas o propósito continua. Moisés morre, o plano muda, mas o propósito continua. E Deus fala com Josué logo no começo. Olhe bem aqui para mim. Deus estava comunicando a Josué o seguinte: nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer. Nem sempre as coisas vão como a gente imagina. Mas é você quem sabe. Se prefere ficar frustrado, chorando, magoado, ou se você pega esse momento e avança. Eu vim da parte de Deus nessa noite falar com você que é tempo de você avançar e não retroceder, que é tempo de você avançar e não parar. Deus sinaliza a Josué: mudou o cenário, então seja forte. Aleluia. Mudou o cenário, seja forte. Mudou os planos, seja corajoso. Por pior que pareça, seja forte, porque ainda assim Deus está cooperando a seu favor. Olhe, Deus fecha o capítulo de Moisés, e ele começa um capítulo novo com Josué. Um novo capítulo começa a ser escrito. Eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, que quando os planos mudarem, quando o cenário mudar e você persistir, é Deus escrevendo um capítulo novo sobre a sua casa.
Aleluia! Então o que Paulo ia fazer naquele dia, ele fez na prisão. O que Paulo ia adorar, o que Paulo e Silas iam cantar, o que Paulo e Silas iam pregar naquele dia, eles fizeram na prisão. E por ser na cadeia, e por ser na prisão, e por ser num cenário desfavorável, e por ser num cenário de dor, de morte, olha só, Deus veio numa intensidade maior. Deus veio numa intensidade maior. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo que Deus vem sobre nós nesse lugar. E Ele vem com uma intensidade maravilhosa nesse lugar. Mas, escute, eu quero declarar isso sobre você nessa noite. Que as suas maiores experiências, escute, as suas maiores experiências não serão aqui. As suas maiores experiências serão lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua empresa. Quando as coisas ficarem difíceis e você continuar com propósito, a intensidade de Deus será maior sobre a sua vida. Deus virá de uma forma maior e agressiva. Por ser na cadeia, aleluia, Deus veio com uma intensidade maior. E o texto vai dizer que Deus arrombou as portas, aleluia, Deus derrubou as correntes, aleluia, Deus arrancou tudo, Deus arrancou tudo. Pastora Roberta, ele começou pelo alicerce, ele não queria a parede, ele não queria o telhado, ele queria o alicerce, ele queria destruir tudo. O som que eles emitiram provocou o céu. Eles provocaram o céu com aquele som. Acorrentado nos pés. O texto vai dizer que eles estavam num tronco e trancaram os seus pés. Falar de pés fala de bloqueio de caminhada. Quando segura você e você não consegue andar. Estavam no cárcere interior, frio, fedia, machucados. E aí de repente um louvor e uma adoração começou a brotar no coração deles. E o som que eles emitiram começou a provocar o céu. Aleluia! E eu vou viajar com o Peterson agora. Eu imagino Deus sentado no trono, o poderoso. E Deus sentado no trono e de repente Paulo e Silas começam a adorar. E sabe como eles adoram? Eles começam a adorar a Ele. Vamos. E Deus sentado. Ajuda, Davi. E Deus sentado. E eles machucados. E a carne deles gritando, vocês não vão murmurar? E eles não, simplesmente eles cantavam. A Ele a glória. E Deus no céu olhando. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. E a frequência daquela adoração começou a subir. E a frequência daquela adoração começou a subir. De uma forma que o inferno não conseguiu segurar. Porque aquela adoração foi em meio à dor.
foi em meio ao desespero, foi em meio à frustração, foi em meio, sabe, ao sofrimento. Quando os planos mudaram, o cenário mudou, eles não entenderam, mas eles sabiam em quem eles estavam crendo. E eles começam a adorar, e a adoração começa a invadir os céus, rompe o primeiro céu, rompe o segundo céu, e ela começa a subir de uma forma agressiva. A frequência começou a subir, ao ponto que os céus começou a responder, e a responder com força. Deus sentado, de repente Deus fica de pé. Eu imagino Deus procurando ali, e eles cantando. Aleluia. Aleluia. Tudo eu conjecturando. Eu imagino Deus falando: eu vou dar mais um tempo, vou ver até que horas, até quando eles vão aguentar isso. E o tempo vai passando. Isso é antes da meia-noite. E eles continuam. Quem está entendendo aqui o que Deus está comunicando? Estavam presos, estavam em luta, estavam acorrentados, não conseguiam andar muito tempo. A sentença para eles era de morte. E eles continuam adorando. E a frequência subindo. E a frequência subindo. E a frequência subindo. Vamos, vamos, vamos. E a frequência subindo. E a frequência subindo. Aleluia. E eles começam a gritar, ao ponto de outros escutarem. Vamos, vamos. E a frequência subindo. E a frequência subindo. Não vão murmurar, não. Não vão reclamar, não. Mas o que vocês vão cantar? Nós vamos cantar o seguinte: a Ele a glória. E a Ele a E a frequência subindo. E é nessa hora, vai. E é nessa hora, vai. E aí Deus vê. Deus para. E aí Deus fala: cadê Miguel? Onde está Miguel? Aí vem um anjo e fala: Miguel, sim, é o anjo de guerra. Aonde está Miguel? E Paulo e Silas adorando. E a frequência subindo. Eles não podiam ir no templo. Eles não podiam estar com os irmãos. Eles estavam, aleluia,
amarrados, acorrentados, não estava como nós. Tinha uma dificuldade às vezes para adorar aqui. Eles estavam na prisão com os pés amarrados, porque Deus mudou o plano, Deus mudou o cenário, mas eles entendiam o propósito. E ali naquele momento, eles não podiam estar ali, porque muda o cenário, muda os planos, aleluia, aleluia, mas o propósito não muda, o propósito não muda, o propósito não muda, escute, o propósito não pode mudar. O propósito não mudou e eles começam a adorar naquele lugar. E o texto vai dizer que perto da meia-noite, se os músicos já quiserem subir, podem ir subindo. Não perde a frequência. Meia-noite simboliza momento de escuridão. Aleluia. De repente assim que você veio aqui, esses 4 dias para você está difícil. Você deixou alguém lá em casa. Alguém que podia estar aqui não está. Aleluia. Meia-noite significa provação. Meia-noite significa momento de solidão ou crise. De repente você se encaixa nisso aqui. É quando a esperança parece que está distante. Isso aí simboliza meia-noite. E a intensidade do coração deles mexe com o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos aprender a mexer com o coração do Pai. Sabe, a minha oração é que Deus olhe para nós nessa noite, uma igreja simples, mas que Deus encontre em nós esse coração. Não importa se o plano mudou ou o cenário mudou, eu vou continuar te adorando. A ti somente honra e glória. Mas perto da meia-noite também simboliza, isso é para você, que vai sair daqui nessa noite com um entendimento de adoração mais profundo. Para você que já vai adorar, e nós vamos adorar nesse lugar. Perto da meia-noite simboliza um horário proposital para o começo de milagres. Eu quero declarar isso sobre você nessa noite, que já vai começar uma temporada de milagres sobre a sua vida. Algo proposital vai acontecer aqui, e vai marcar o início de algo novo da parte de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo que o início do milagre será lá no seu trabalho, na sua casa, lá onde os planos mudam, lá onde o cenário muda. Perto da meia-noite significa horário de mudanças. Perto da meia-noite significa aonde a fé triunfa. Perto da meia-noite significa a marca de um fim de um ciclo e o início de outro. Então eles começam a adorar e a orar.
Eu quero convidar você a ficar em pé. E o texto vai dizer que um terremoto veio. Como eu conjecturei, eu imagino Miguel descendo com força e abalando a estrutura daquele lugar. E Paulo e Silas adorando. E Paulo e Silas orando. E Paulo e Silas se movendo naquele ambiente profético, sobrenatural. A adoração, a frequência da adoração e a oração deles mudaram as coisas. Ao ponto do carcereiro, a sua casa, a sua família serem salvos. Ao ponto dos outros que estavam presos serem libertos, ao ponto que as cadeias se romperam, os grilhões foram despedaçados. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu quero fazer nessa noite? O que eu senti? Senti algo nessa noite. Eles oram e adoram. Eles começam a orar. Mas na hora que eles começaram a adorar, o terremoto veio. Não tinha petição. Não tinha pedidos. Era adoração.